Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós entramos na nossa última aula sobre o Evangelho segundo João. E essa aula vai falar do momento da ressurreição de Cristo, quando ele encontra os discípulos e tudo mais, e algumas instruções que ele deixou a esses discípulos que logicamente se aplicam a nós. No início do capítulo 20, dos versos 1 a 9, nós temos um momento em que Maria Madalena vai visitar o túmulo de Cristo, e encontra a pedra rolada, encontra o túmulo aberto, e a hora que ela olha lá dentro não encontra ninguém. E isso muito provavelmente levantou algumas dúvidas na cabeça dela, nós vamos ver mais adiante que ela chega a achar até que o túmulo foi roubado. É claro, é natural que ela pensasse que o corpo de Cristo tinha sido roubado, mas nós vamos ver que na verdade Cristo havia ressuscitado e desse modo se mostrando Deus. Quando Maria viu que o túmulo estava vazio, ela foi falar isso para os discípulos, e alguns discípulos foram lá ver também, e encontraram o túmulo vazio. Dando sequência, os discípulos foram embora, mas Maria decide ficar ainda lá, e ela olha para dentro do túmulo e encontra lá 2 anjos vestidos de branco. Só que nesse momento ela ainda não tinha percebido que eram 2 anjos, eram só 2 pessoas sentadas onde o corpo estava. E eles perguntam por que ela estava chorando, e ela vai falar, olha, roubaram o corpo do meu Senhor e tudo mais. E quando ela está indo embora, ela efetivamente vê o Cristo, só que ela ainda não compreende, talvez por causa da emoção, ela ainda está ali meio sem entender, muito provavelmente até nem viu diretamente a Cristo, viu uma pessoa, enfim. Jesus pergunta para ela, viu, por que você está chorando? E ela, imaginando que ali fosse alguma outra pessoa, o texto vai falar, imaginando que fosse o jardineiro, perguntou, olha, se você levou o corpo dele, por favor me fala onde está, eu preciso levar o corpo dele, tudo. E aí Jesus chama ela, e aí ela vai perceber, nossa, é realmente o Cristo. E ela vai exclamar, nossa, mestre, ou o texto vai dizer Rabone, que significa mestre. E muito provavelmente nesse momento ela quis abraçar ele, segurar tudo, e Jesus vai falar, olha, não me segure, vai e conte aos outros, mas fale que eu estou voltando para Deus, E Maria sai correndo e vai falar para os discípulos, nossa, eu vi Jesus, eu vi o Senhor, ele está vivo, e vai contar essa grande maravilha. E uma coisa que é muito interessante da gente notar, a primeira pessoa a qual Jesus se revelou foi a Maria. Mesmo tendo os 12 apóstolos, ele decidiu se revelar primeiro a uma mulher. E é muito interessante a gente ver isso, porque muitos vão acusar o cristianismo de ser uma religião muito machista e tudo mais. E de fato, infelizmente, existem pessoas muito machistas dentro do ambiente cristão. Mas se nós seguirmos os passos de Cristo, nós vamos ver o destaque que ele dá às mulheres. Nesse caso, a primeira pessoa a vê-lo ressuscitado foi uma mulher. Ele decidiu se mostrar primeiro a ela antes de qualquer outra pessoa. E isso, principalmente dentro daquela época, vai mostrar a grande importância que Cristo dava às mulheres em seu ministério. E dando sequência aqui, nós vamos ver o momento que Cristo aparece aos seus discípulos. É muito interessante essa narrativa porque vai mostrar que os discípulos estavam trancados dentro de uma casa, com medo dos judeus. Se nós pensarmos aqui, Cristo havia sido crucificado poucos dias antes, então eles estavam com muito medo da perseguição, muito medo do que poderia acontecer com eles, e por causa disso se trancaram em um lugar, meio que ficaram escondidos, E Cristo vai entrar na casa, como se nada tivesse acontecido, Cristo entra nessa casa, logo de cara ele já faz questão de mostrar para os discípulos que era ele mesmo. Então ele mostra a ferida nas mãos e a ferida que ele tem no lado, onde ele foi transpassado pela lança. E quando os discípulos viram que ele era realmente Jesus, realmente aquele que havia sido crucificado e agora estava vivo, eles se encheram com uma grande alegria. E aqui Jesus começa já a enviar os discípulos, começa aquilo que nós chamamos de a grande comissão, ou seja, o envio dos discípulos a todos os povos, Eu vou ler aqui os versos 21 a 23 para a gente entender um pouquinho mais sobre isso. Novamente Jesus disse, paz seja com vocês, assim como o Pai me enviou, eu os envio.
E com isso soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não os perdoarem, não estarão perdoados. Então, como a gente pode ver, Cristo efetivamente os enviou aos povos, né? Ele fala claramente: assim como o Pai me enviou, eu os envio. Ou seja, assim como Deus mandou Jesus para a terra para perdoar os pecados, Cristo enviou os discípulos dele para pregar a palavra e, por meio dessa palavra, perdoar o pecado dos povos, né? Por meio dessa palavra, levar a salvação a toda a terra. Logo na sequência, nós vamos ver quando Jesus aparece a Tomé. E como nós sabemos, Tomé foi o discípulo que duvidou, né? Ou aquele que pediu as provas a Cristo. E a narrativa vai dizer que os outros discípulos encontraram Tomé e falaram para ele: olha, Jesus ressuscitou, Jesus está entre nós vimos ele. E Tomé fala: olha, enquanto eu não ver a ferida dos pregos na mão, a ferida no lado, enquanto eu não tocar nessas feridas, eu não vou acreditar que ele voltou, eu não vou acreditar que ele ressuscitou. E embora sim aqui tenha uma incredulidade, né? Tomé realmente foi tomado por uma incredulidade, mas nós podemos entender essa incredulidade, né? Não é algo de outro mundo, muito pelo contrário. Pensando em tudo que estava acontecendo naquele momento, né? Pensando que, embora eles tivessem visto todos os milagres que aconteceu, mas eles viram o Cristo ser crucificado, eles viram aquele a quem eles depositavam a esperança ser morto. Então, dá para entender de um ponto de vista humano o que Tomé pensou. E após uma semana, os discípulos estão novamente reunidos, dessa vez com Tomé, quando Jesus aparece novamente. E dessa vez Jesus vai falar diretamente com Tomé. Ele fala: Tomé, olha aqui as minhas feridas, encoste nelas. Ele ainda fala, né? Pare de duvidar, creia. De novo, é possível entender essa incredulidade de Tomé, né? O que não significa que nós devemos viver dessa incredulidade. Pelo contrário, Jesus vai falar logo na sequência que feliz aqueles que não viram e creram. E terminando esse capítulo, tem uma anotaçãozinha bem interessante que vai falar que Jesus realizou muitos outros milagres, né? Mas aqueles que estão contidos nesse livro estão contidos para que nós creiamos. Então, ainda assim, embora nós não vimos, né, assim como Tomé, já mostra que esse evangelho tem essa função de demonstrar através dos milagres a realidade do Cristo. E por último, nós temos a narrativa da pesca maravilhosa. Nós já sabemos, mas não custa nada relembrar. Nesse momento, Pedro decide ir pescar e os discípulos decidem ir com ele. E passaram a noite pescando, mas não pescaram nada. E Jesus estava na praia, mas eles não reconheceram Jesus. E Jesus pergunta se eles têm algo para comer, né? E eles falam que não conseguiram pescar nada. E aí Jesus fala: viu? Então faz o seguinte, voltem para o mar e joguem as redes no lado direito do barco. Eles realmente foram para o mar, mas eles não foram tão longe, né? A narrativa aqui vai dizer 90 metros, que não é nada assim demais. E nesse momento, a hora que eles começam a puxar a rede, né, eles pescam uma quantidade de peixes que eles mal conseguiam carregar. Aqui vai dizer que são 153 grandes peixes. E mesmo assim, a rede não se rompeu. E nesse momento, Pedro percebe: putz, é Jesus, né? Olha o milagre que ele fez. Ele pula do barco e volta nadando, volta rápido, porque ele quer se encontrar com Jesus. E quando eles chegam, né, Jesus está lá já com uma fogueira, alguns peixes e pão, e faz uma confraternização ali. Ele dá pão e peixe para os seus discípulos. E durante essa confraternização, né, nenhum discípulo teve a coragem de perguntar quem era Cristo, porque eles entenderam que ali estava Jesus. Eles entenderam que ali estava aquele que realiza milagres. E essa foi a terceira vez que Jesus apareceu aos discípulos. Agora nós vamos entrar já na parte final da nossa lição, que vai dar as instruções finais. Esse é o momento que Cristo instrui os seus discípulos, né? Coisa que nós podemos trazer para nós hoje. Nós temos aqui a narrativa da restauração de Pedro. Durante essa confraternização, né, enquanto eles estavam comendo, Jesus se dirige a Pedro e pergunta por 3 vezes: Pedro, você me ama? E a resposta de Pedro sempre vai ser que sim. E Jesus vai rebater: então cuide das minhas ovelhas. É interessante notar que na terceira vez que Jesus pergunta isso, Pedro se entristece, né? Muito provavelmente lembrando que ele negou a Cristo 3 vezes e Cristo está restaurando Pedro, né? Assim como ele negou a Cristo 3 vezes, por 3 vezes ele mostrou, ele
declarou o amor a Jesus. E aqui está a primeira das nossas considerações finais, né? Por mais que muitas vezes nós neguemos a Cristo, e que sim, de fato, nós negamos a Cristo, nós ainda podemos encontrar nele amor e perdão, né? Nós ainda podemos encontrar nele alguém que restaura. E aqui na sequência, Jesus vai falar sobre o que vai acontecer com Pedro, né? Dizendo que quando Pedro era criança ou mais novo, ele se vestia como queria, ele ia para onde ele queria. Mas mais para frente, outras pessoas iriam vesti-lo como ele não queria e levá-lo para onde ele não queria, mostrando assim que Pedro iria sofrer por Jesus, né? O tipo de morte com qual Pedro iria glorificar a Deus, né? Ou seja, como Pedro seria martirizado. Embora a Bíblia aqui não fale, né, como Pedro morreu, se nós vendo através da história, né, nós temos que historiadores antigos disseram que Pedro morreu crucificado junto com sua esposa em Roma, ambos tratados como criminosos. Então, se cumprindo a profecia que Jesus deu sobre a morte de Pedro. E Pedro fica meio, talvez, inconformado com isso, e ele pergunta sobre João, né? Ele aponta para João e pergunta, e ele? E Jesus vai falar, se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que isso te importa? Né? Dizendo no sentido de que o jeito que os outros iriam morrer, né, pertencia exclusivamente a Cristo. Não cabia a Pedro sequer pensar sobre como os outros seriam mortos. Isso espalhou um boato de que João iria ser imortal, né, o que ele não era, né? Jesus apenas disse que a vida e a morte de João pertenciam apenas a ele e não aos outros. E os últimos 2 versículos deste livro podem ter sido inseridos posteriormente, ou talvez pelo escriba, né, a quem João contou essa história, dizendo que tudo que está contido nesse livro foi narrado por João, né, que João dá testemunha desse texto, então nós sabemos que esse texto é verdadeiro, e que só foi colocado nesse livro, né, só foi colocado nesse texto, alguns dos milagres para que nós creiamos, porque se fosse ser escrito tudo aquilo que Jesus fez, não caberiam em livros no mundo inteiro, né, mostrando que Jesus fez uma quantidade absurda de milagres naquele momento, coisa que nós podemos acreditar que ele continua fazendo até hoje. Então, gente, essa foi a nossa aula final. Como eu disse lá atrás, né, João é um dos meus livros preferidos da Bíblia. Entre os 4 evangelhos, ele é aquele que eu mais gosto, é o que eu recomendo para que todo mundo leia. Então, eu espero que essas aulas tenham nos ajudado a entender um pouquinho mais sobre este livro e que tenha despertado a curiosidade de todos. Eu agradeço a todos, tenham uma boa semana, até mais!